Bom dia, amados. O nosso tema de hoje: vivenciamos uma vida para Cristo. Como Ele viveu. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, livra-nos do poder do pecado. Número 1. O que diremos, pois permanecemos no pecado para que abunde a graça? 2. De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? 3. Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. 7. Pois que está morto, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos? 9. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido entre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem domínio sobre ele. 10. Pois quanto ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado. Mas quando a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Não reinem, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6, 1 a 14. Agora vamos ler Romanos 12, 1 a 21. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. 5. Assim nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros, e de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. 8. Ou seja, que exorta, que esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberdade, o que preside com zelo, o que usa de misericórdia com alegria, o amor, o favor, a humildade e a beneficência. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal,
preferindo-vos em honra uns aos outros. 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede favorosos no espírito, servindo ao Senhor. 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 13. Acude aos santos nas suas necessidades, exercei as hospitalidades. 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. 15. Alegrai-vos com os que alegram, chorai com os que choram. 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas ativas, mas acomodai-vos a humildades. Não sejais sábios aos vossos olhos. 17. A ninguém torneis mal, por mal procurai as coisas dignas perante todos os homens. 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai a julgar a ira de Deus, porque está escrito: a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. 20. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. 21. Não deixeis vencer do mal, mas vence o mal com bem. Vamos ver aqui a passagem agora, amados, de Mateus 20, 28. Aproximaram-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido. 21. Perguntou-lhe Jesus: que queres? Ela lhe respondeu: concede que estes meus 2 filhos se sentem, a um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. 22. Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. 23. Então lhes disse: o meu cálice certamente a vez de beber, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence concedê-lo, mas isso é para aqueles para quem está preparado por meu Pai. 24. E ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. 25. Jesus, pois, chamou para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. 26. Não será assim entre vós, antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, amados, isso aqui é um pequeno estudo feito agora pela manhã, né? Nós continuaremos fazendo diariamente. E aqui também vamos falar uma parte de Efésios 4, 17 a 32. Certo, amados? Para vocês lerem, para ter uma noção, né, do que eu estou colocando aqui durante a pregação. Agora vamos ver aqui, amados, vamos ver aqui a passagem de... Bem, Efésios 4, 1 a 32 seria a última mensagem, né? Então, amados, eu quero dizer o seguinte, que nós temos que nos aprofundar na leitura, tirar um tempinho para ler as Escrituras, porque a Escritura, quando ela é feita usando passeios temáticos de um lado para o outro, você vai ficar com certeza meio confuso, porque geralmente você não vai ter um conhecimento adequado, né? Porque tem muitas coisas que mudam
o sentido quando nós ficamos usando a Bíblia de um lado para o outro, quer dizer, fazendo pulos, né? Links, né? Então, a gente tem que se esforçar para ler um pedaço. Aqueles que não estão lendo ainda, que comecem a ler. Pelo menos 3 minutos por dia, lê uma página só. É assim que se começa a ler a leitura da palavra. Porque quando a gente sai para se adentrar a qualquer templo religioso, nós ficamos mais ouvindo do que falando, do que adquirindo conhecimentos, né? E geralmente quando a gente está ouvindo muito, sendo como espectador e ouvinte, a gente está ingerindo um estudo que às vezes está muito longe das Escrituras, não condiz com o que o Salvador quer que praticamos. Então fica esse lembrete, amados, para que vocês fiquem atentos. Durante você estiver em qualquer instituição religiosa, prestem atenção. Anote o que está sendo lhe falado. Porque você vai, se você for ler, você vai ver que muita coisa não está batendo nas pregações. Ok, meus irmãos? Um bom dia.